falar disso. Portanto, vou partilhar o meu ecrã, se calhar, e começar com os peões de F e de H. Quem é que já alguma vez tentou ver o que é que se passava neste final? Alguém tentou? Eu já estudei tipo há um ano ou o quê? E não há ninguém. É que se já tiverem dado uma vista de olhos, sabem que isto é bastante complicado. De facto, mesmo historicamente, houve debates longos sobre se isto era empate ou não era, publicaram-se artigos e, portanto, tem bastantes coisas que lhe diga. Mas eu aqui queria simplificar um bocado o que é que se passa nesta posição. Que, embora supostamente seja empate, não há, tanto quanto eu percebo, nenhuma maneira mecânica de empatar, o que torna sempre um bocadinho difícil. Olá, Lucas. Começar aqui pelos peões F e H e torre contra rei e torre. E a primeira coisa a perceber deste final é que as brancas só têm um plano sério para fazer progresso, que é utilizar este peão de H como isco para depois tirar o rei para mais longe do peão de F e este rei tentar passar. Depois tentar promover o nosso peão de F. Esse é o plano que temos para fazer progresso. O peão de H não vai promover nunca, mas o que serve é que descoordena o rei das pretas. Portanto, as brancas vão tentar fazer isso nas melhores condições possíveis. E basicamente, se o rei das pretas acabar por ser cortado na sétima, é possível fazer isso. E enquanto não tiver cortado na sétima, não é possível fazer isso. E já vamos ver umas coisas em concreto. Mas, portanto, primeiro ponto, o plano das brancas é usar este peão como manobra de diversão para depois o rei entrar por F e ir o rei e o peão de F para tentar promover. Portanto, o primeiro momento interessante é quando acontece esse cheque, que é mais preciso jogar rei F7 do que rei H7. E o motivo pelo qual isso é verdade é que o rei aqui está a tirar espaço ao rei branco. O rei branco queria ir para F5 e para F6 e para F7. Agora, com o rei das pretas, em F7 é muito mais difícil fazer isso. E nós queremos obrigar as brancas a investir o peão de H, a jogar H6 e mesmo dar o peão de H para tirar o nosso rei da coluna de F. É essa a ideia. Supostamente, boa noite, Tiago. Rei H7, desculpa. Dizia que supostamente rei H7 também empata, mas é mais difícil, porque nós vamos ver posições parecidas a isto daqui a bocado. Mas as brancas conseguem fazer esta ideia de entrar com o rei por F sem que este peão já esteja comido ou nada do estilo. E supostamente esta opção é empate, mas mete um bocado de medo. É bastante pior do que acho que nós vamos ver. Portanto, recapitulando, só para dizer outra vez, o plano das brancas é entrar com o rei para aqui e usar o peão de H como manobra de diversão para ter o espaço. E, portanto, nós, até que o peão de H comece a avançar como manobra de diversão, não vamos tirar o rei da coluna de F. E mantemos o rei ali. Esse é o primeiro ponto deste final. Torre G5. A torre aqui está a cortar o rei das brancas e, portanto, as brancas para fazerem qualquer tipo de progresso têm de ganhar a quinta linha. Torre P5. E agora a torre C5. O motivo, já vamos ver outro lance, mas o motivo do qual a torre C5 é interessante é por causa daquele tema geométrico que falámos ontem, de tentar jogar rei G5, esperando pelo cheque em G1 antes de jogar rei F5, tentando fazer progresso assim. Já vamos ver como é que isso se passa. Mas há aqui um erro instrutivo se as pretas jogarem H6, que é aqui, que torre A1 é o lance correto e não torre G1. Isto acontece muitas vezes nestes finais, que é a torre está pronta a dar cheques verticais e está pronta a dar cheques laterais, mas se nós definirmos quais dos cheques é que vamos dar cedo demais, o adversário pode reagir conforme e estragamos tudo. E, portanto, este é
o primeiro princípio é que, numa posição deste estilo, o lance correto é torre A1 e mantemos a possibilidade dos 2 cheques. Se o rei for para H5, damos cheque em H1. Mas se o rei for para F5, já damos o cheque em A5. Com torre G1 cheque, como já não há a possibilidade destes cheques laterais, rei F5 é um progresso para as brancas. E depois, de facto, é possível ganhar este final, mas depois a linha já tem uns detalhes mais complicados. Eu vou só mostrar, mas o princípio que é decorar é, antes do rei das brancas declarar para que lado é que vai, nós não declaramos a nossa torre. A torre pode dar cheques laterais e horizontais e, portanto, nós temos que manter esse potencial. E depois o truque para ganhar até é giro, porque envolve dar o peão de F4. E a posição está a ganha, porque a torre, quando come o peão de F4, está muito perto deste rei. Se a torre estivesse em F1, podia dar cheques e não se passava nada. Mas como está ali muito perto, não é possível continuar a dar cheques. Simplesmente o peão promove. Rei G5 ataca a torre. E se rei G8 a tentar vir com o rei, torre G7, ganha um final de peões. É o que eu digo, estes são detalhes que é difícil de decorar, mas o princípio geral de, antes do rei decidir para que coluna que vai tentar fazer progresso, nós não damos cheques, é importante. Em termos da nossa... Desculpa, sim? Jorge, nesta posição, se jogar torre A1, o que é que acontece se jogar H7? Acontece jogar H7, boa pergunta. O que acontece jogar H7? Parece que torre cheque dá, não dá? Se rei H5, torre H1 e torre para H7. Portanto, teria que ser rei F5. E depois torre H1. E parece que isto não foi... Ok. É, não é? Sim, eu não estava a ver o cheque, sim. Porque senão torre H5, não é? Yeah. Bem perguntado. É o que eu digo. Uma pessoa está a ver isto com os livros e há sempre perguntas que não me lembro de fazer. Algumas faço e até ficam variantes, mas outras a pessoa não nota. Mas torre A1, o princípio geral é, antes do rei das brancas dizer que ou vai por F5 ou vai por H5, nós estamos com a torre pronta para as duas coisas. Portanto, esta outra tentativa do torre C5 também dá aqui uma coisinha interessante. Rei F6, estamos a tentar segurar da melhor maneira e levamos deste cheque. E aqui, rei F7 é mau lance. Mais uma vez. E aqui é o segundo princípio importante deste final, das variantes que eu estive a ver, que é, devemos evitar que o rei fique cortado na sétima. Agora, temos que perceber que nesta posição é possível cortar o rei na sétima, que não é a coisa mais óbvia do mundo, mas se percebermos, devemos evitar isto. E aqui o truquezinho é aquele tema geométrico que já falamos umas vezes. O rei vai para a frente, e se nós dermos o cheque lateral, o peão serve de escudo, e se dermos o cheque vertical, o rei então pode ir para F5. E como a torre agora tem que gastar um tempo, se jogasse torre A1 ou torre A1 é parecido, sem dar um cheque ao rei, as brancas vão conseguir dar o cheque na sétima e então o rei fica cortado na sétima linha. E este final já está perdido. O que eu estou a querer dizer é que se tivéssemos esta opção na partida e tempo para pensar na nossa vida, o que temos que perceber é que temos que evitar que o rei fique cortado na sétima, portanto, que fique na oitava, e perceber que com rei F7 o nosso adversário consegue fazer isso. Com este truque do rei G5, que já tem acontecido umas vezes. Mais uma vez, a variante depois para ganhar não é a coisa mais simples do mundo, mas é engraçada. Um fator importante é que torre H1 não ataca o peão de H5, ou melhor, ataca, mas está defendido indiretamente, porque torre por H5 tinha sempre rei G6. E, portanto, a torre não consegue estar a dar assim, este perpétuo de atacar o peão e depois dar cheque ao rei quando o rei defendesse o peão. Portanto, as brancas podem jogar F5 e ignorar só o ataque. Portanto, como não conseguimos dar este, tentamos ir para os cheques laterais, mas agora com o rei cortado na sétima,
Só dizer aqui outra vez o mesmo tema, de ir com o rei para a frente, pronto para usar o peão como escudo lateral se o cheque lateral vier, e se não vier, o rei para a frente, o peão para usar como escudo nos cheques só verticais. E depois este final é avançado o suficiente para estar ganho. Nós vamos ver uma versão parecida em que está empatado, mas é já com este peão comido. E aqui as brancas acabam por ganhar. Parecido com certas posições que vimos ontem, esta torre serve de escudo aos cheques laterais e vamos avançando o peão. E este final está a ganho. Varia para uma versão melhor de posições que vamos a ver ontem, inclusive. Nada disto é para decorar, mas o que é importante, e por isso é que este final é desagradavelmente concreto, porque depende um bocado de como as peças estão colocadas, é tentar evitar que o rei fique cortado na sétima. O que isso quer dizer depende um bocadinho da posição que estamos a olhar. Nesta, não podemos jogar rei F7. Assim, nesta posição, o rei consegue ir para F5, fazer este truque na mesma, mas agora o rei não fica cortado com um cheque na sétima. Se tivesse em F7 ficado, como no, aqui torre C7 era um lance que não fazia nada especial por causa do rei H6. É essa a ideia. Portanto, as brancas continuam aquele plano que eu tinha. Sim, claro. Rei H6, isso. Rei F6. Rei F6. Eu não vou saber, mas imagino que esta. E rei F7. Imagino que esta. Parece que está empatado, não parece? Não sei. Vou começar esta, não é? Isso é F5 é aqui. Ok. É sempre. Fico sempre com o coração nas mãos logo. Mas o que eu percebo disto é que nós vamos ter mesmo que comer o peão num dado momento. Portanto, a manobra de diversão funciona. E, portanto, vamos ter que deixar o rei entrar. Se o rei tivesse cortado na sétima, não temos tempos de ir comer o peão e ficamos naqueles finais que estão perdidos. Se o rei estiver tão perto do peão, estes finais tendem a estar empatados. E esta é uma versão melhor até do que vai acontecer aqui na minha variante principal, que é tirar de Boret. Que é H6. Eles mandaram o peão de H para a frente, não é? E então agora já nos enganaram com o rei. Então agora já podem fazer esta brincadeira, mais uma vez este rei G5, sempre a mesma coisa, de entrar com o rei por F6. Aquilo que eu tinha dito no início, que era o único plano das brancas tentar ganhar. E agora, nós comemos este gajo. Mas foi importante que forçámos as brancas a avançar o peão o máximo possível e a ter que o dar logo no início deste final todo. Era como eu disse, isto é complicado porque se virem mesmo no Torres, que há algumas que está empatado mesmo com o peão de H sem ser comido. Mas em geral, a coisa mais fácil de perceber é temos que forçar as brancas a dar-nos mesmo o peão de H para entrar com o rei em F6. E depois a última coisa que há para saber sobre isto é como empatar este final. Nós falámos de coisas parecidas ontem, mas eu ainda meti aqui umas variantes, porque eu não me lembrava bem já como é que era isto, mas é o torre A8 é um lance importante, só por causa deste truquezinho que este está sempre empatado. Não sei se lembram de ontem. A torre em E6 está ali desagradável. E se a torre for para trás, podemos dar o chequezinho. Se a torre tivesse em E6 aqui, rei G6 havia F7. Mas como já foi embora, rei G6 é empate. E portanto, Capítulo para trás e torre A7 em vez de torre A8. Torre A7 em vez de torre A8. Eu tinha... tenho aqui a variante, engraçado. Ameaça torre E7, não é? E aí agora é com cheque. E agora é com cheque, exato. Esta é importante, comparar esta posição com a torre em E6, em que F7 é cheque, com esta posição em que a torre está em E2. A torre em E6 é boa para o F7 ser cheque. É má na medida em que a torre, nesta outra posição, em que jogas F7, não tem maneira de tirar o nosso rei de G7. Se a torre tivesse em E2, jogava a torre G2 cheque. Não estando, a seguir é torre A7, torre A8 e empate direto. Que é uma geometria assim um bocadinho complicada. Mas recapitulando a história de final,
no início, perceber que o plano das brancas é mandar o peão de H para a frente para conseguir entrar com o rei por F. Esse é o plano de progressão que as brancas têm. Nós, enquanto o peão de H não for avançando, tentamos manter o rei em F7 para servir de guarda-costas ao rei das brancas. Não é? Está ali a tirar espaço que podia dar para entrar. E depois precisamos ter cuidado com duas coisas. Uma é não comprometer a torre cedo demais, manter a torre flexível em termos dos cheques horizontais e verticais. Só quando o rei decide para qual dos lados é que vai, H5 ou F5, é que damos os cheques. E a segunda é, e esta é a coisa mais difícil deste final, evitar que o rei fique cortado na sétima. Porque se o rei ficar cortado na sétima, o que vai acontecer é que vai ficar bastante longe deste peão de H, e aquele final em que entramos com o rei e avançamos o peão de F, passa a estar ganho. E depois o último requerimento, escrevi eu aqui, é saber empatar esta posição. Portanto, este é um final bastante complicado. Eu sabia que era empatado, mas sempre que podia acontecer numa partida minha eu estava cheio de medo, porque é uma vergonha saber que o final está empatado para não empatar, não é? Eu acho que na prática as brancas ainda têm bastantes chances práticas, porque porque que a posição de Filidor é fácil? Porque é mecânica. Eu digo, eu faço assim e pode vir o Kasparov e não há tentativa nenhuma. E esta, tanto quanto eu percebo, não é mecânica assim. As brancas podem meter as peças um bocadinho diferentes e as coisas vão dependendo. No entanto, eu acho que com estes princípios gerais já me estava um bocadinho mais confiante se estivesse na partida. Por acaso, Sim? viste alguma porcentagem? Se no Não. final destes, até por acaso até era curioso saber, não é? Se na prática as brancas ganham mais ou empatam, não é? Porque acredito que aqui as brancas devem ganhar mais do que a empate. Eu também acho. Acho que no geral, quando as pretas empatam, é por coincidência. É porque aconteceu. Eu também acho, eu sempre que ouvi dizer que este final era empatado, é empatado, mas é mais difícil do que o Torre Bispo contra Bispo, em princípio, por exemplo. Deve ser. Eu disse isto com muita confiança, mantenho a certeza. Já agora só contesta, há uns anos atrás, o Galego estava a jogar este final com o Fernandes. Acho que era o Galego que tinha os dois peões e empatou. Mas eu não vi o final, só me contaram, não cheguei a ver. E não sei se chegou a estar a ganho ou não. Pronto, e nesse caso foi empate. Mas a ideia que eu tenho é que é mais fácil tu enganaste e perderes do que propriamente. Eu também já, é complicado. Também já vi o Galego empatar isto com o José Santos Pedreira. Portanto, é um especialista deste final. Mas do lado que está a tentar ganhar, a história não é assim tão complicada. Se souberem a teoria, há uns truques aqui que claramente são bons barretes para tentar. Mas só há mais momentos em que as pretas têm que tomar uma decisão muito concreta e as brancas podem um bocado adiar isso, não é? E ficar ali a ganhar. Exato. E o que eu tentei para perceber isto, porque não há hipótese nenhuma de decorar o que está tudo nos manuais, é tentar perceber qual é o tipo de decisão concreta que temos que tomar. E em geral o que acontece mais vezes é isto, não podemos deixar o rei estar cortado na sétima. Essas posições tendem a estar perdidas. E esta ideia de ir mantendo o rei, fazendo bloqueio ao caminho do rei branco para a coluna de F, até o peão de H começar a avançar. Pelo menos foi o que eu fui tirando das variantes, mas às vezes são decisões concretas e sem tempo no relógio e certamente não decoramos. São coisas difíceis de defender. Mas são umas ideias gerais que, pelo menos, eu já me mandava. Mas continua a ser um final um bocado difícil de defender. Tu tens ali uma nota F5, Torre B1, logo no início. Claro. Se jogar H6, o rei vai para que lado? Em princípio para H7. Aqui. Deixa-me só pensar um segundinho. O PF7 tenho muito medo que torre A7, cheque e H7 fique logo ganho. Mas se ele jogar rei H7 e eu jogar rei G5, eu vou entrar à frente do peão. É empate. Temos que ver um bocadinho. Mas em princípio... Lá está, é isto que mete medo. Parece que é empate.
do que dá. Ou seja, uma tentativa que fazia sentido era tentar avançar mais uma. E acho que isto vai variar para coisas que temos visto. Parece. Eu acho que é curioso, porque se não fosse um peão de F aqui, fosse um peão de E, eu acho que está a ganhar para as brancas. Mas aqui as pretas têm colunas suficientes para dar o cheque lateral. Porque ficam sem distância. Engraçado. É claro que se fosse E e não fosse de F, então era o final de E e H e não o final de F e H. Exato. Ninguém fala do final da EH. É o parente pobre deste. Mas olha, um pouco antes, 2 lances antes nessa variante, aqui, se jogar torre A2, por exemplo, para ameaçar mate, o rei vai para a frente, não é? E agora rei F7. Tentar dar estes cheques até tu ires para trás. Ok, desculpa. Até nada. Tudo isto, estes finais são extremamente concretos. Tudo isto tem que ser pensado. Eu duvido muito que haja alguém que tenha as respostas todas na ponta da língua destas coisas. Portanto, uma pessoa tem que ir tentando e ir vendo. O que é verdade em geral é que, usando o peão de H de manobra de diversão assim logo muito rápido, cortam-nos muitas decisões. Não há muito que nós possamos fazer. Enquanto dando aquele chequezinho em G6 primeiro, que te pergunta para onde é que vai o rei, e depois tentar primeiro progredir com o rei antes de jogar H6, teria um bocadinho mais problemas práticos. Nesta variante, as brancas estão a fazer logo o plano todo, não é? Vou dar o peão de H para ver o que é que acontece. O que eu queria dizer deste F5, por isso é que pus essa variante aqui, é que com o peão de F4, nós temos esta geometria interessante do rei G5. E que o peão de F4 ainda serve como escudo vertical. Está preparado para ir para a quinta como escudo horizontal também, mas também serve como escudo vertical, porque se me der cheque em G1, eu vou para F5 e já não há um cheque em F1, não é? E depois de eu jogar F5, já não. O peão declarou-se todo e agora só serve como escudo horizontal. Agora vertical já foi. E então, quando isto acontece, lá vai a torre. E isso, em geral, era sempre como uma pessoa pensava, em particular se fosse uma exceção, lá me iam enganar, não é? Mas, e depois, sim. Desculpa, seguindo essa lógica, o lance para mim, na verdade, mais surpreendente é depois do terceiro lance da linha principal em que jogaste torre C5. Torre C5. E que tu vais ter desculpa, é o lance quando tu jogas a torre B1, desculpa, é o segundo lance, na verdade. Aqui. Exato. Porque deliberadamente tiras a torre da quinta. Para mim, o mais lógico à primeira seria meter a torre na quarta e jogar a torre B4. Torre B4. Um bocadinho seguindo essa lógica do peão de F. O que eu pensava do torre B4 assim de repente é que a torre fica um bocadinho menos flexível porque não dá os cheques verticais. E então eu tinha medo, imagina, que jogam torre C5 na mesma. Imagina que eu mantenho. Se eu jogar torre B1, em princípio transponho. Acho que não faz diferença estar em B ou em A, portanto transponho para esta posição mais ou menos. Mas imagina que eu mantenho na quarta. Agora a rei G5 parece que é bastante forte. Porque eu não tenho o cheque em G1. E já há um perigo a sério. Rei F5, até rei F5 é possível, não é? Não sei qual é que é melhor. Mas o que é um perigo sério de o meu rei ficar cortado na sétima. Numa coisa deste estilo. Acho que aqui teria que ser a rei G7, não é? Assim se chega a H6. 100%, rei G5 é melhor. Acho que rei G5 é melhor. Tirar o rei da frente dos dois peões, por exemplo, se tiveres que ir para E, normalmente perto, que eu até posso avançar logo de H. Aqui já não vejo. Exato. Na nossa variante principal nós jogamos torre G1, rei G7 e rei H6, não é? E portanto aqui a diferença é que não temos torre G1 cheque. Porque a torre ficou na quarta. A torre na quarta, o que faz é que evita ideias de F5 em geral, não é? Mas normalmente nós não temos muito medo disso. Do F5 antes do rei passar para a frente. Porque o rei fica mais despido a cheques. Portanto, eu não teria muito medo de, por exemplo, na posição inicial, se eles jogassem F5 eu ficava contente. Percebes?
Espero que faça sentido. Mas em geral, torre B1 e manter a torre na primeira, ali daquele lado, é importante por este motivo de manter os cheques, quer G1, F1, H1, essa brincadeira toda, quer os cheques na quinta, quarta, sexta. Antes das brancas tentarem fazer progresso, nós temos que estar pronto para os dois. Faz sentido? Há mais alguma pergunta sobre este final? Este é um difícil, obviamente.